Bem-vindos ao podcast do Diário do Poder. Meu nome é Tiago de Vasconcelos, aqui com os jornalistas Cláudio Humberto e Débora Sena. E o nosso convidado de hoje é o deputado federal no segundo mandato, Kim Kataguiri, pela União de São Paulo. Deputado, bem-vindo. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Deputado, a gente tem começado os nossos podcasts pedindo que os nossos convidados façam uma avaliação desse primeiro ano do governo Lula. Senhor, por favor, fique à vontade. Olha, eu resumiria em dois pilares principais, né? Aumento de imposto e criminalidade. Acho que são os dois principais defeitos do governo, né? A sanha arrecadatória, o próprio modelo de arcabouço fiscal que foi aprovado é baseado em arrecadação, um modelo que não funcionou em nenhum país do mundo e que não tem funcionado no Brasil, né? Tem essa falsa promessa aí do déficit zero baseado em arrecadação e o governo quer arrecadar mais, mas continua gastando, continua se endividando, não corta nada na carne. A gente tem aí, saiu recentemente notícia de que tem 10 mil carreiras ainda de servidores de profissões que nem existem mais, né? E que ainda se acumulam na administração pública federal. Só de falar em reforma administrativa, petista dá salto de metro, então não tem nenhum espaço para esse debate. O presidente da Câmara até levantou algumas vezes falando que poderia pautar e tal, mas eu duvido muito com a atual configuração da Câmara, com mais de 100 parlamentares de esquerda. É um governo que menos aprovou medidas provisórias no primeiro ano de mandato, mas as mais catastróficas, as que mais causaram dano ao país, o aumento de tributação, o próprio modelo de arcabouço fiscal, a medida provisória dos ministérios, todas elas foram aprovadas, né? E em relação à criminalidade, infelizmente o que a gente vê não é só, né, uma piora nesse ano, mas também nenhuma perspectiva de melhora, né? O novo ministro Lewandowski vem com um discurso culpando a desigualdade social, culpando o encarceramento em massa, quando na realidade a maior parte dos crimes sequer são solucionados, ou seja, a maior parte dos criminosos estão soltos. É uma falácia essa história de que o Brasil é um país que prende muito. A gente prende pouco, a maior parte dos criminosos estão soltos, né? E você vê pessoas com 13, 14, 15 passagens. Até apresentei no ano passado um projeto para que o sujeito, a partir da segunda vez que ele é pego em flagrante, já perdeu o direito de responder o processo em liberdade, para a gente acabar com essa farra que a gente vê hoje do bandido saindo aí, tendo sido com 13, 14 passagens por crime com violência, crime com grave ameaça, assassinando muitas vezes policiais, como a gente viu vários casos trágicos no ano passado, e a perspectiva que a gente vê no Ministério da Justiça e Segurança Pública não é de mudança, né? Parece um ministro nomeado mais para manter a influência do governo no Supremo Tribunal Federal do que para solucionar o problema da segurança pública, mesmo porque Lewandowski tem experiência zero em qualquer, mesmo na carreira acadêmica dele, nunca ele sequer pincelou qualquer ou tangenciou o assunto da segurança pública de qualquer maneira. Então, acho que são esses os dois pontos principais, né? A não ser para criar as audiências de custódia, né, que tem sido um instrumento da impunidade aí de muitos bandidos. Presos em flagrantes, mais de 70% é o que dizem os policiais, acabam em liberdade, não é, deputado? Exatamente. O pior, né? A criação ilegal. Não foi por meio de lei, foi por meio de resolução do Conselho Nacional de Justiça. E esse é um outro ponto que tem sido marca do governo e do Supremo Tribunal Federal. O atropelo às prerrogativas parlamentares, né? O desrespeito às prerrogativas do parlamento, né? A gente conversava aqui antes de iniciar sobre a medida provisória da reoneração da folha. Ora, o parlamento aprovou a lei, o presidente vetou, foi derrubado o veto, ele vai lá e edita uma medida provisória com exatamente o mesmo teor do veto que foi derrubado pelo Congresso Nacional, né, 2 meses antes dele publicar a medida provisória. Isso, se a gente tivesse um presidente do Senado que de fato protegesse a prerrogativa do parlamento, tinha devolvido a medida provisória. Isso é inaceitável, né? Tem um instrumento legal para isso. Isso não caracterizaria crime de responsabilidade? Porque, afinal de contas, o presidente não está obedecendo com isso, né, com essa medida provisória, os preceitos constitucionais, que prevê exatamente isso, né? O Congresso aprova, o presidente veta, o Congresso derruba o veto, prevalece a decisão do Congresso. Não, concordo plenamente, porque a medida provisória tem que cumprir os requisitos constitucionais de relevância e urgência, né? E a partir do momento que você reedita uma matéria que já foi objeto de deliberação do Congresso, mais do que de deliberação do Congresso, foi deliberado um veto sobre a matéria e o presidente reedita isso, na minha avaliação, é uma medida autoritária.
Porque você quer impor a sua vontade a todo custo em detrimento da população que está representada no parlamento, né? Não há nenhuma instituição na República que tenha mais votos do que o Congresso Nacional. Goste do Congresso Nacional, não goste do Congresso Nacional e das suas decisões. Muitas vezes eu mesmo não gosto das decisões do Congresso Nacional, do qual faço parte. Agora, você não pode simplesmente publicar, senão a gente derruba a medida provisória, ele vai lá e faz o quê? Publica outra no mesmo ano, né? A gente vai um ciclo sem fim, até que ele tenha uma vitória, ele não vai deixar de querer impor a sua vontade. Então, na minha avaliação, uma coisa absolutamente inaceitável, né? Isso sem falar no avanço também dos ministros do Supremo sobre a liberdade de expressão dos parlamentares, né? Hoje, críticas em relação ao Supremo Tribunal Federal são consideradas crimes, atos antidemocráticos, como se a Suprema Corte não pudesse ser criticada. Político, no Brasil, sempre foi criticado, sempre foi xingado. O presidente da República, a maior autoridade do país, independentemente de partido político, sempre foi xingado, a população sempre xingou o presidente e nunca teve problema. Quando as críticas passaram a ser a ministro do Supremo Tribunal Federal, de repente é caso para a Polícia Federal. De repente, você abre um inquérito de ofício, como se o crime tivesse acontecido dentro do Supremo, quando na verdade aconteceu nas redes sociais, e aí sai com um inquérito infinito, prolongado não sei quantas vezes, já 5, 6 vezes. Interpretação muito criativa do regimento interno do Supremo Tribunal Exatamente, Federal. né? Ou seja, tudo que acontecer dentro do Supremo, então tudo que acontece nas redes sociais está dentro do Supremo. É um negócio, um malabarismo bizarro que foi feito, né? Isso sem falar uma coisa que a gente já está, infelizmente, cansado de ver e de bater nesse tema, que é o ministro é vítima, o ministro julga, o ministro é órgão acusador, o Ministério Público se manifesta o órgão acusador se manifesta pelo arquivamento, e o judiciário fala, não. Ignora. O próprio órgão acusador, que é o responsável por fiscalizar a lei, que é o responsável por fazer a denúncia, você fala, não há razão para apresentar a denúncia. Você fala, não, reveja seu posicionamento, Ministério Público. Mas o que é isso? Deputado, tem uma coisa recente assim que foi, eu fiquei meio chocado porque eu estava prestes a entrar no ar na TV e acabei sendo obrigado a ouvir a transmissão ao vivo do discurso do ministro Alexandre de Moraes na reabertura do ano do Judiciário na Justiça Eleitoral. E ele anuncia a criação de um grupo com o governo Lula, acho que no âmbito do Ministério da Justiça, para monitorar supostas tentativas de ataque à democracia, de brasileiros que conspiram contra a democracia e coisa e tal, né? Isso é uma coisa que lembra meio os camisas negras da Itália pré-guerra, né? Isso lembra muito regimes autoritários que, em nome da preservação da democracia, que eles já acabaram, acabam promovendo perseguições e tal. Não seria o caso de o Congresso discutir isso, debater esse tipo de tema? Porque, olha, se a criação de um grupo de trabalho, ele não usou a expressão grupo de trabalho, falou em grupo para monitorar pessoas, né, que atentam contra a democracia. Isso precede a criação de algum organismo aí, estatal para, como é que eu diria, caçar os adversários ou supostos antidemocráticos e tal, antidemocratas, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Acho que o primeiro ponto é, se o Tribunal Superior Eleitoral quer tomar alguma medida, vamos, primeiro, antes de entrar no mérito do que vai ser investigado, né, de quem é que vai ser perseguido com essa medida, vamos lá, o Tribunal Superior Eleitoral quer fiscalizar, né, crimes quaisquer. Ele tem que chamar o Ministério Público Eleitoral. Não é com o Ministério da Justiça, não é o governo federal, que tem natureza política, tem natureza partidária, que vai fazer essa fiscalização junto com a Justiça. Quem apresenta a denúncia, quem investiga, tem que ser uma parceria, né, com o Ministério Público, né, e não com o governo federal. O primeiro erro já é esse. E o segundo ponto é aquilo que eu coloquei, né? Quando eles falam em manifestações antidemocráticas, é qualquer manifestação, qualquer crítica em relação ao governo federal, em relação ao Tribunal Superior Eleitoral, em relação ao Supremo Tribunal Federal. Não se trata de fato de um ato antidemocrático, é uma crítica ao ministro do Supremo, uma crítica ao governo federal que não é mais aceito, né? E um outro ponto, né? Deveria vigorar o princípio da anualidade, né, na legislação eleitoral, ou seja, qualquer mudança significativa nas regras eleitorais deveria ser aprovada um ano antes de ser implementada. E o Tribunal Superior Eleitoral chutou isso daí, jogou as favas há muito tempo, né? Para mim ficou claro nesse anúncio do ministro Moraes que a intenção não é apenas
monitorar parlamentares ou políticos com mandato e tal. É qualquer cidadão, né? É manter os cidadãos brasileiros assim meio que com medo de estar sendo vigiado, de estar sendo seguido, com medo de manifestar suas posições políticas divergentes do governo. A gente viu hoje o ministro Dias Toffoli mandando investigar a ONG Transparência Internacional, que acaba de divulgar números constrangedores para o governo Lula, que é o aumento da percepção de corrupção no Brasil. É tudo muito estranho, quer dizer, se fazer oposição está difícil, né? Criticar o governo está difícil, o trabalho de uma ONG, ainda que não seja uma ONG, enfim, que tenha, a gente sabe que tem lá as suas ligações político-ideológicas com o atual governo, mas por haver divulgado um estudo que contraria os interesses do governo, merecer a abertura de inquérito no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é tudo muito estranho, não é? Não, é uma perseguição clara e aberta, né? Como você colocou, Transparência Internacional acaba de colocar uma crítica ao ministro do Supremo, que é o Cristiano Zanin. Acaba de colocar que um dos pontos analisados pela ONG para colocar, além da percepção de corrupção, mas objetivamente coisas que diminuem a transparência, você nomear um advogado pessoal dos interesses materiais do presidente da República para o Supremo Tribunal Federal, colocar isso como crítica e logo depois um ministro do Supremo vai lá e persegue essa ONG, como foi feito também em relação ao PL da censura, né? As redes sociais se manifestaram, né? O Google lançou uma nota contra o projeto e os dirigentes agora do Google, da Meta, têm que prestar depoimento para a Polícia Federal. Ou seja, grandes veículos de comunicação que publicaram editoriais. Isso é uma matéria que não é de hoje, já vem da legislatura passada, que desde então editoriais são publicados a favor desse projeto, porque grandes veículos de imprensa têm interesse que ele seja aprovado, porque boa parte dos artigos trata sobre publicidade, trata sobre você retirar uma parcela do dinheiro que hoje é investido em publicidade em redes sociais para voltar para a imprensa tradicional, ou seja, eles que estão diretamente envolvidos e interessados publicam editoriais abertamente e não há nenhum problema nisso. Agora, quando a própria rede social que está sendo regulamentada se manifesta contra, ela não pode se manifestar. Não há nada de legal nisso. A empresa possui o direito de emitir suas opiniões, principalmente quando é um projeto que diz respeito à própria empresa, né? Então, essa perseguição por parte do Poder Judiciário já tem acontecido e, para mim, já extrapolou muito o limite. Agora, quem é a casa responsável por punir, né, os maus ministros do Supremo Tribunal Federal? É o Senado, e o Senado não dá nenhuma demonstração de que quer responsabilizar nenhum ministro do Supremo por nenhuma ilegalidade cometida, né? A gente fica absolutamente rendido porque a sensação que a gente tem é que o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, é um poder absoluto, que ninguém pode questionar, que está acima da democracia, inclusive, que está acima das leis, inclusive. E o Senado, muitos senadores que se elegeram com um discurso crítico ao Supremo Tribunal Federal, com um discurso para um eleitorado de direita, hoje se acovardam frente ao Supremo Tribunal Federal. Então, onde é que são os nossos senadores, que são os responsáveis por julgar as denúncias contra ministros do Supremo? Né? Tem ministro do Supremo, o próprio Toffoli, mandando censurar a matéria de jornal, porque o nome dele está envolvido. Então, é uma coisa que já extrapolou os limites há muito tempo e a gente não vê o Senado reagindo, né? Nem o Senado, nem a imprensa, né? Porque o que a gente vê, tudo isso aí, são direitos que têm sido absolutamente ignorados ou simplesmente, né, assim, transformados em letra morta, né? E a gente não vê, por exemplo, uma imprensa independente. A OAB, por exemplo, formal. também, uma OAB que até pouco tempo atrás agia, né? Ou pelo menos, no mínimo, uma nota oficial, qualquer um textinho. Nada. Exatamente, a OAB tem se omitido gravemente, né? Não, uma das principais prerrogativas do advogado, que é você poder fazer a sustentação oral, né, que tem sido negada reiteradamente pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo que o regimento interno deles vale mais do que lei federal, é um assinte à advocacia, né? Ou seja, o advogado não tem o direito de fazer uma sustentação oral num agravo interno, né? Ou seja, quando ele discorda de uma decisão monocrática de um ministro e ele quer sustentar o seu caso para os outros ministros, né, discordarem da decisão daquele ministro que deu a decisão monocraticamente, ele não pode fazer essa sustentação porque o regimento interno do Supremo Tribunal Federal impede, isso não existe. Né? E é uma violação grave a uma prerrogativa do advogado, e mais uma vez a OAB também se cala completamente. Né?
Deputado Kim, primeiro eu gostaria de comentar aqui o seguinte: o senhor tem 28 anos, está no seu segundo mandato de deputado federal, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Isso é muito ruim para o jovem brasileiro no churrasco da família, porque tem aquela comparação de, olha, o Kim já é deputado e você ainda não passou no concurso público, né? É delicado, mas vamos lá. Aproveitando essa consistência que o MBL traz com a sua base, muita gente, inclusive, apostou que o senhor não seria reeleito deputado federal, mas a base do MBL deu essa demonstração de força mais uma vez. Eu queria trazer um comentário aqui da sua parte com relação ao relacionamento com o bolsonarismo. Porque, historicamente, vocês tiveram uma participação importante ali na queda da Dilma Rousseff, o que acabou empurrando o Bolsonaro para a presidência da República. Depois houve um racha do MBL, né, com esse segmento da política, e agora a gente tem uma declaração mais recente sua, de que faria uma aliança com o Bolsonaro para a Prefeitura de São Paulo. Fala pra gente como é que se dá esse relacionamento hoje entre MBL e bolsonarismo. Vamos lá, primeiro eu preciso corrigir um ponto. Não foi sobre a Prefeitura de São Paulo. Qual foi a pergunta que me foi feita na BMC News, no canal, né? Kim, se o Bolsonaro ou políticos bolsonaristas, né, propusessem uma aliança em torno de um candidato em 2026 para derrotar o PT, para derrotar o Lula, você toparia? Eu falei, olha, nós hoje temos relacionamentos com políticos bolsonaristas como o governador Tarcísio, que foi eleito com o apoio de Jair Bolsonaro. Na minha avaliação, é um sujeito muito mais razoável, muito mais capacitado do que o Bolsonaro. Hoje, o deputado estadual que me representa e que representa o Movimento Brasil Livre na Assembleia, o deputado Guto Zacarias, é vice-líder do governo Tarcísio, e acredito que Tarcísio seria um excelente candidato. Aliás, na minha avaliação, você tem vários governadores de direita ou centro-direita cujo mandato vai acabar, e que está em segundo mandato, não pode mais disputar a eleição e que podem... e muitos têm dado demonstrações de que querem disputar a presidência da República. A gente tem o Zema, a gente tem o Ratinho, a gente tem o Eduardo Leite, a gente tem o Caiado. Agora, na minha avaliação, quem hoje tem projeção nacional para fazer frente ao PT, eventualmente a uma reeleição do Lula, que eu mesmo não acredito que o Lula seja o candidato pelas próprias condições de saúde dele, não acho que ele vai ter condições de enfrentar uma outra campanha presidencial, e isso é um problema grande para o PT. O próprio Genuíno, o Dirceu, eles têm tido embates internos muito grandes em torno de quem vai ser o sucessor do Lula, Gleisi e Lindbergh batendo em Haddad e por aí vai. Acho que o Tarcísio seria um bom candidato e poderia sim apoiar uma candidatura do Tarcísio à presidência da República, que é um político que foi eleito com o apoio do Bolsonaro. Agora, a minha avaliação em relação ao governo Bolsonaro continua a mesma. A destruição da Operação Lava Jato ocorreu durante o governo Bolsonaro, com a nomeação de um petista amigo de Zé Dirceu, amigo íntimo de Zé Dirceu, que é Augusto Aras, para a Procuradoria-Geral da República, né? A elegibilidade, os direitos políticos do Lula também voltaram com um voto de Minerva de um ministro indicado por Jair Bolsonaro, que foi o ministro Cássio Nunes Marques. Então, a minha avaliação de que o governo Bolsonaro pavimentou a volta do Lula e do PT para o poder, essa avaliação continua. O que eu não descarto é, em 2026, um político que tenha relação com Bolsonaro, tenha relação com o bolsonarismo, disputar as eleições e que possa ter o nosso apoio. Nisso eu não vejo problema. Hoje, a oposição na Câmara dos Deputados, em sua maioria, é composta por deputados ligados ao bolsonarismo. Me dou bem, dialogo bem com a maior parte deles e trabalho em conjunto na Comissão de Fiscalização, por exemplo. Mais cedo vocês falaram sobre a vinda da deputada Bia Kicis aqui. É uma deputada que eu me dou muito bem, presidiu a Comissão de Fiscalização no último ano, acho que fez um excelente trabalho, então não vejo problema, né, em trabalhar junto com políticos que se elegeram, que estão... se elegeram com apoio de Jair Bolsonaro e que hoje estão na Câmara ou no governo do Estado com esse apoio. Agora, a minha avaliação em relação ao governo Bolsonaro continua a mesma. Deputado, o Bolsonaro é muito criticado, né? Muita gente atribui, bolsonaristas inclusive, né? Eleitores dele, atribuem a derrocada dele a ele próprio, aos sucessivos erros, e este que o senhor aponta certamente foi um deles, né? Um dos mais sérios. O senhor compartilha dessa opinião de que o culpado pela derrota, o principal responsável pela própria derrota é o ex-presidente? Não, sem dúvida nenhuma, né? Eu não acredito que o Lula tenha vencido as eleições, acredito que o Bolsonaro tenha perdido. Acho que ele... é só ver as eleições para o Senado, as eleições para o governo do Estado.
quantos governadores de direita, quantos senadores de direita, ou pelo menos com um discurso de direita, se elegeram enquanto Bolsonaro foi derrotado, né? A votação, a gente estava falando há pouco sobre Tarcísio, a votação do Tarcísio no estado de São Paulo foi maior do que a votação do Bolsonaro. Por quê? Justamente por a versão que o Bolsonaro criou com boa parte do eleitorado, inclusive o eleitorado que votou nele e que mudou o voto para o Lula, em razão das suas atitudes, seja a atitude em relação à Operação Lava Jato, seja a atitude em relação a nomear duas pessoas para o Supremo Tribunal Federal que já tinham um mesmo relacionamento e uma mesma linha de pensamento que a maior parte da Suprema Corte, quando ele tinha a oportunidade de mudar esse perfil, seja por não ter aprovado nenhum grande projeto para a segurança pública, apesar de ter um discurso forte de segurança pública, Bolsonaro não aprovou no Congresso Nacional nenhum projeto relevante de endurecimento de penas, de endurecimento no enfrentamento à criminalidade. E ele teria esse poder como presidente da República. Aí eu, como um deputado no ano passado, aprovei o aumento de pena para furto, roubo e receptação, ele como presidente da República teria o poder de fazer muito mais. Então eu compartilho dessa avaliação, inclusive de vários dos eleitores do Bolsonaro, de que ele próprio acabou cavando a própria derrota. Se fala muito hoje, deputado, em união das direitas, né? Um contexto aclamado aí muitas vezes até por quem está fora desse contexto bolsonarista. O que o senhor pensa a respeito? Há a possibilidade de se fazer um caminho de consolidar exatamente essa união que o senhor defendeu para poder retirar o PT do poder? Olha, eu acho que, primeiro, há diferentes direitas, elas vão continuar tendo as suas diferenças e essas diferenças vão continuar sendo pontuadas no debate público, de todos os lados, né? Ninguém vai abrir mão de criticar o que vê de errado dentro do seu próprio espectro, pelo menos da minha parte, não abro mão de criticar o que eu vejo de errado dentro do meu próprio espectro político da direita. Agora, a possibilidade, como eu coloquei, de em 2026, né, nós unirmos esforços, principalmente no segundo turno, porque acho que o primeiro turno não faz mal você ter uma variedade de candidaturas, até para você angariar apoio de diferentes setores do eleitorado e até para você fortalecer o posicionamento das diversas direitas que nós temos no Brasil. Agora, num segundo turno, você tem uma aliança, né, em torno de uma candidatura única para derrotar o PT e as esquerdas em 2026, isso eu vejo, sim, que essa é uma possibilidade muito grande. Do outro lado, deputado, quem seria? Disse que talvez o Lula não esteja em condições de ser candidato à reeleição. Quem seria esse outro candidato? Já se fala disso dentro do Congresso? Eu sei que a própria Glaze tenta se colocar como presidenciável, mas o próprio PT tem uma rejeição grande à liderança dela. O próprio Dirceu criticou, né, a Glaze pelas falas dela sobre o Haddad, né, dizendo que crítica interna tudo bem, mas na hora do vamos ver no debate público o PT tinha que estar junto e não podia ter essa guerra aberta que eles estão vivendo hoje. Então, eu acho que o PT tem um problema grave. Eu tenho acompanhado as discussões e a guerra interna que o PT está vivendo, e tudo dá sinal de que com a queda do Lula o PT deve se esfacelar, porque o Lula sempre fez questão de levantar lideranças que não teriam a menor chance de superá-lo. Ele sempre fez questão de colocar postes, gente sem carisma e gente sem liderança. Os dois maiores exemplos para mim, o Haddad e a Dilma. São dois que sem o Lula não são nada. São dois que sem o Lula não tem capital político próprio, não tem militância própria, não tem um grupo político próprio, não tem liderança. E isso faz com que você não tenha nenhuma liderança orgânica no PT que naturalmente herde o capital político do Lula. E aí todo mundo se mata para saber quem vai ser o herdeiro. Independentemente do resultado, eu acho que a tendência é que seja uma coisa meio PSDB, assim, vamos brigar nas prévias para ver quem vai ser o candidato à presidência, mas quem ganhar, ninguém vai concordar em apoiar quem ganhar nas prévias, nas discussões internas, um vai para um lado, outro vai sair do partido. Não duvido que saia um novo partido político de ex-petistas, como saiu o PSOL na época da reforma da Previdência do primeiro mandato do Lula. Não duvido que uma corrente do PT forme um novo partido político para abrir divergência em relação ao candidato à presidência da República. Eu acho que a confusão vai ser grande e é uma oportunidade boa para nós que somos de direita, que abre um flanco ali no campo adversário grande dessa divergência, porque se nem o PT vai se entender, quanto mais o apoio dos outros partidos de esquerda que ele conseguiu construir hoje, né? Deputado, o senhor que é um crítico aí do sepultamento da Lava Jato, né? Isso inclusive ajudou muito a que fosse traçado, digamos assim, o destino
do deputado Dallagnol, do senador Sérgio Moro, etc. O senhor defende que a direita, voltando ao poder, a Lava Jato venha a ser retomada? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, as operações de combate à corrupção, colarinho branco, o modelo de força-tarefa do Ministério Público com as polícias, ele deveria ser retomado tanto para o crime de colarinho branco e como acho que deveria ser implementado também para o crime organizado. A gente precisa declarar guerra ao crime organizado que está tomando conta do Brasil, inclusive ingressando na política institucional. A gente vê o crime organizado em contrato de lixo, em contrato de ônibus, em contrato de varrição, em tudo quanto é tipo de coisa, entranhado nas prefeituras, nos governos estaduais. No governo federal, a gente vê o encontro com a dama do tráfico, que o ministro responsável pelo ministério que recebeu a dama do tráfico é premiado sendo indicado para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a gente vê uma esculhambação completa em que a gente precisa ter esse enfrentamento ao crime organizado na política de colarinho branco e ao crime organizado de canhão na cinta também, que tem tomado conta das cidades, né? Eu queria só retomar um pouco essa questão da segurança pública, tendo em vista a declaração recente do presidente reeleito de El Salvador, em que ele, aliás, uma reeleição estupenda, né, com a maioria superior a 80% dos votos válidos, etc. Ele contou que esteve 2 vezes com o presidente Lula, e muito embora seja esse o grande capital político, digamos, do governo salvadorenho, o presidente Lula não quis papo de saber, nem sequer perguntou como é que estava sendo a experiência dele, do presidente de El Salvador, do enfrentamento do crime organizado. Ele meteu tudo quanto é de bandido na cadeia, derrubou os indicadores de criminalidade quase a zero, né? E ele chegou a insinuar que o presidente o presidente do Brasil não faz isso por falta de decisão política, ele não tem interesse de enfrentamento do crime, e até insinuou ali um certo compadrio com a bandidagem aqui no nosso país. Você compartilha dessa avaliação do presidente de El Salvador? Olha, curiosamente, essa resposta do presidente de El Salvador foi a uma pergunta de 2 membros do MBL que estão em El Salvador cobrindo as eleições, o Renato Batista e o Gabriel Costenaro, e também estudando o modelo de segurança pública que foi implementado lá no país, e eu concordo plenamente com a resposta dele. Não é à toa que o Lula venceu com a maioria esmagadora dentro dos presídios, né? Não é à toa que as urnas, quando você para analisar, especialmente as que eu vi foram no estado de São Paulo, nas regiões, nas cidades, e mesmo aquelas urnas que única e exclusivamente são voltadas para os presidiários votarem, ele venceu com mais de 90% dos votos, né? E abertamente ele fala, não tem problema assaltar, roubar por uma cervejinha, né? Não tem problema você roubar ali, o moleque pega o celular. Pediu tratamento humanizado, né, para bandido, né? Devia pedir tratamento humanizado dos bandidos com relação com a vítima, né? Exatamente. Isso a gente não vê, né? Isso foi, inclusive, objeto de questionamento que eu fiz quando o ministro Flávio Dino foi à Câmara dos Deputados, o ministro Silvio Almeida também. Vocês relatam aí centenas de visitas a presídios para saber se os direitos humanos dos presidiários estão sendo respeitados, mas e as visitas às famílias das vítimas, que são, né, as que mais sofrem no nosso país e que não tem nenhum tipo, não tem auxílio reclusão, né, como você tem para os presidiários, não tem nenhum tipo de auxílio voltado para as vítimas, não tem o mesmo programa de assistência social do governo federal voltado para as vítimas de crimes. Pelo contrário, você vê o próprio ministro Flávio Dino falando, olha, acho que tem que punir, mas prender não é punição. Mas você vai fazer o quê então com o sujeito? Você vai falar, olha, não cometa mais crimes, isso é feio. É um negócio meio ridículo, né? Então, eu concordo com a avaliação do presidente Bukele que falta vontade política para combater o crime, né? Falta existem estudos científicos que demonstram que existe uma coisa chamada efeito comandante. Só do presidente da República, do governador ou do prefeito ter um discurso firme e incisivo em relação ao combate ao crime, isso aumenta o moral das polícias e diminui o incentivo para que se cometa crime. Só a postura do governante já traz esse desincentivo ao crime. E o que a gente vê por parte do governo federal é o contrário. A gente vê abertamente, né, os próprios eleitores do Lula falando, roubou, mas na época do governo dele até que tava bem, né, financiei aqui uma televisão, né, financiei aqui um carro, roubou. Então é uma normalização do crime, né? O cara fala, se o cara que
estava preso, que o próprio Supremo Tribunal Federal analisou e reanalisou aquele mesmo argumento que acabou derrubando a Lava Jato inteira, e ele discordava do argumento, dizia que não, estava no lugar certo, os crimes têm conexão, tem que ser julgados em Curitiba. De repente, muda de entendimento e o ex-presidiário vira presidente da República, porra, por que eu não posso assaltar o sujeito ali na esquina? Não, quem sabe até vira presidente. É um negócio assim, que o discurso vem justamente no sentido contrário, não? E a CPI do crack, que é justamente um mecanismo que faz aí frente a uma realidade que você conhece lá em São Paulo. Me parece que houve uma certa resistência aí do PT e do PSOL em apoiar aí o seu requerimento de CPI. Ah, sim, eles são absolutamente contrários, né? E eu não vejo sentido, porque você pode ter posicionamentos divergentes em relação à segurança pública. Agora, ser contra investigar traficante de crack? Alguém, assim, pelo menos até onde eu sei, ninguém defende a legalização do crack, né? Pelo menos não abertamente. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi ninguém do PT ou do PSOL falando sobre legalização. Já vi ONGs ligadas ao PSOL distribuindo cachimbo na Cracolândia em São Paulo com o argumento de que está reduzindo danos, porque é melhor do que usar a latinha, né? Porque você tá pelo menos... protege o pulmão. Eu já vi esse tipo de coisa. Agora, de você legalizar o crack, de defender traficante de crack, isso eu nunca vi. Agora, nenhum deputado do PT e do PSOL assinou. Não seria temor de investigação do padre Júlio Lancelotti? Acho que também. Que é outra coisa curiosa, porque há testemunhas, né, há perícia, tudo isso, há vídeo, né, mostrando o padre, que é um ativista de esquerda, praticando abuso sexual contra menores, né? Portanto, é uma investigação que deveria interessar toda a sociedade, né? A esquerda não quer a investigação, não quer a CPI do crack para não chegar no padre Lancelotti, ou o que você acha disso? Olha, eu acho que deve ter uma série de fatores aí envolvendo. Lá na cidade de São Paulo, o líder do PT, ele foi acusado de mandar matar um assessor para pagar uma dívida de sangue com o PCC, né? A Polícia Civil de São Paulo acusa o ex-líder lá na Câmara Municipal de São Paulo de indicar um dos seus assessores para ocupar um cargo de dirigente numa concessionária de transporte público, e o sujeito teria parado de repassar a propina para o PCC e repassado só para o vereador, e o PCC exigiu a morte dele, e aí o próprio vereador petista teria mandado um outro assessor mandar matar o seu ex-assessor que estava ocupando o cargo nessa concessionária. Então, acho que pode ter sim um receio de se descobrir essas entranhas com crime organizado por parte de partidos de esquerda no estado de São Paulo. O tal, tem aquele velho áudio sobre os tais dos diálogos cabulosos ali que o dirigente do PCC dizia ter com o governo petista. Então, eu acho que pode ser um receio muito grande envolvendo tudo isso, né? E não é só um problema da cidade de São Paulo, o estado de São Paulo tem mais de 260 cracolândias. O Brasil é o país que mais consome crack no mundo inteiro. E então essa é uma CPI de interesse nacional, e que essa resistência por parte das esquerdas cheira muito mal, né? Deputado, voltando um pouco para o Congresso Nacional, queria saber como é que o ano legislativo acabou de começar, e a sensação para a gente aqui de fora é que a relação com o governo federal, relação do governo federal com parlamentares em geral, até mesmo parlamentares da base governista, não anda muito boa. O presidente Lula, a gente acompanha a agenda oficial dele, o presidente Lula recebeu 2 parlamentares no mês de janeiro, e os 2 do PT, um ex-presidente do partido, Rui Falcão. E a sensação que nos dá é que realmente o governo tem não existe ponte do governo ali com o Congresso. Tendo em vista só a MP da reoneração, que foi um bafafá pequeno, digamos assim, poderia ter sido maior, né? Mostra um pouco que não é exatamente assim. O que o governo manda não é exatamente o que acontece lá. E, aliado a isso, essa onda de operações da Polícia Federal contra parlamentares da oposição. E eu até perguntei isso para a nossa deputada Bia Kicis. Essas ações do governo, essas ações da polícia, elas aumentam a bancada do governo? Essa ameaça, esse clima autoritário dá votos para o governo? Não, eu acho que, primeiro, é um absurdo que o parlamento não reaja à altura, né? Um líder da oposição, né, tendo uma busca e apreensão na sua casa, porque tem uma conversa no WhatsApp com um sujeito que nem estava no dia 8 de janeiro,
chamando esse deputado de meu líder. Bom, vocês são jornalistas, vocês sabem que aqui em Brasília é meu líder pra cá, meu líder pra lá. Isso não significa, você pode ser líder de nada, tá todo mundo te chamando de líder. Isso não significa absolutamente Inclusive, a própria nada. imprensa se refere aos líderes assim. Então assim, é uma bizarrice, né? É uma expressão muito comum. Muito comum. Você usa pra qualquer coisa. Então, meu irmão. É um negócio que aqui não significa nada, né? Então... É muito frequente ligar para um deputado para checar uma informação e tal. E ele, meu líder, a partir de agora a gente já fica às vezes Você meu não pode líder. ouvir, já não ser pode, que a líder, não PF pode vai, falar, você vai exatamente. acordar com um fuzil na sua cara. Então, pra mim é um absurdo o parlamento não reagir à altura, né? No mínimo, uma nota do presidente do Senado, do presidente da Câmara dos Deputados, falando, olha, essa violação de prerrogativa do parlamento não vai ser aceita e quando voltar do recesso vamos votar uma PEC como reação, né, a esse movimento de abuso do Poder Judiciário contra parlamentares de oposição. Né? Qualquer país que você veja, né, uma notícia, olha, teve uma busca e apreensão na casa contra o líder de oposição sem base legal, só fala assim, republiqueta de banana. Né? O parlamento deveria reagir à altura. A mesma coisa com a medida provisória. O parlamento deu uma decisão, derrubou o veto, o governo vai lá e mandou uma medida provisória com exatamente a coisa que foi derrubada pelo Congresso. O presidente tinha que devolver do Senado, não tinha nem que conversar com ninguém. Falar, amigo, isso aqui é um absurdo, eu devolvo essa medida provisória e você que não me vote com isso aqui. Não, ainda quer sentar, negociar. Então eu acho assim, muito decepcionante a reação do parlamento frente aos abusos contra o parlamento. Eu só vejo reação verdadeira quando mexem com emenda. Vetaram os 5 bilhões de emenda de comissão. Aí mexeu. Mexeu no bolso dos deputados, mexeu nas emendas que eles passam para suas bases eleitorais, aí tem revolta. Aí, que absurdo, a gente não pode aceitar e tal. O que é engraçado, né? Porque é uma revolta contra uma prerrogativa que não é do parlamento, que é de executar o orçamento, né? Ou seja, o parlamento só se revolta quando ele perde o poder de fazer o papel do poder executivo. Agora, quando violam as suas prerrogativas de poder legislativo, ele não faz nada. Então, eu sou muito cético em relação à reação do parlamento sobre esses abusos do Supremo. Porque tudo que eu vi até agora é arranja um cargo aqui, uma estatal ali, um ministério ali, uma emenda aqui, tá resolvido, tá pacificado. Você não acredita em CPI do abuso do poder? Não acredito. Acho que o presidente da Câmara não vai abrir. Não vai sequer justificar o porquê que não vai abrir. Se se a gente ingressar com mandado de segurança, vai cair no Supremo. O Supremo vai falar que a Câmara não pode abrir aquela CPI contra a sua própria jurisprudência, né? Porque o Supremo aplicou, salvo engano, o ministro Barroso, à época da pandemia, o entendimento de que, independentemente do presidente da casa... Prerrogativa da minoria. Prerrogativa da minoria, a CPI automaticamente tem que ser aberta. Não foi. E eu não tenho a menor dúvida de que o Supremo não tem o menor pudor de ir contra o seu próprio entendimento e falar, olha, nesse caso não pode não, é o presidente que decide. Então, Eu lembro nessa época da CPI da Covid, voltou à tona a discussão em relação à mudança da política, de como elege o presidente e o relator das CPIs. Isso nunca mais voltou à tona, né? Continua sendo as maiores bancadas e acabou o ponto final. Exatamente. Porque, antigamente havia a tradição do parlamentar que propunha a CPI era o relator ou o presidente. Né? E hoje em dia isso foi para o espaço. Né? Não, acabou. Eu me lembro ainda, no mandato passado, a primeira CPI que eu participei foi a CPI do BNDES. Quem coletou as assinaturas tinha sido o deputado Vanderlei Macris, de São Paulo. E ele foi o presidente da CPI. Né? E era uma coisa natural, né? Até uma legislatura passada, né? Coletou a assinatura, então você vai presidir. E aí o presidente, em acordo com os partidos, nomeia o relator. Hoje não se fala mais foi nisso. Completamente abandonado. E, deputado, falando um pouco então sobre as eleições agora que estão para vir, as eleições municipais de 2024. O senhor é pré-candidato a prefeito lá em São Paulo. Como é que está essa pré-campanha? Tenho rodado desde o segundo semestre do ano passado todo o município, me encontrado com especialistas para fazer o melhor plano de governo possível. Viajei ano passado para várias cidades ao redor do mundo para trazer o que tem de melhor. Fui para Singapura, fui para Portugal, estive também em Israel, 3 semanas, aliás, antes do ataque, né, eu estive em Israel justamente na prefeitura de Tel Aviv, conhecendo os programas de segurança pública, e lá eles lidam com um problema de terrorismo doméstico também. A gente vê as notícias sobre os bombardeios externos, mas lá internamente eles também sofrem com atentados terroristas contra o sujeito só porque ele está usando uma kippah ou porque ele faz parte da
né, das Forças Armadas israelenses. Então, para trazer o que há de melhor no Brasil e no mundo para o plano de governo, na semana passada estive com o Dr. Claudio Lotenberg, que é o presidente do Einstein, o presidente da Confederação Israelita e também foi secretário de Saúde, com a Zeina Latif, que é economista, também foi secretária de Estado. Me reuni também com a professora Laura Miller, que foi secretária de Assistência Social. Então, tenho trabalhado e estudado para conhecer de perto todos os problemas de todas as regiões da cidade e trazer as melhores soluções. Além, claro, de fazer um enfrentamento político, né? A gente nunca viu a cidade de São Paulo tão abandonada como ela está agora, né? É um negócio assustador, assim. O prefeito se vangloria de ter 1.500 obras acontecendo simultaneamente como recorde na cidade, mas isso está trazendo um caos para o trânsito da cidade, né? Uma das mais emblemáticas é a Avenida Santo Amaro, que está lá, era para ter terminado no meio do ano passado, já teve um aditivo, já vai custar algumas dezenas de milhões de reais a mais. Antes você fechava 2 vias, que na Avenida Santo Amaro já é um absurdo você fechar 2 vias no horário de pico para fazer a obra, agora estão fechando a calçada, né? E com a previsão de terminar só no final desse ano. E com ao lado da Santo Amaro outras centenas de obras atrasadas, de obras paradas, principalmente contenção de córrego, manutenção de gibão, né? Obras fundamentais para conter enchentes e alagamentos, principalmente nesse período de chuva que a gente está vivenciando agora, que também estão paradas, que estão negligenciadas. E a questão da segurança, que é o que mais chama atenção na cidade, né? Antes era comum em São Paulo você andar, o cara fala, guarda o celular aí que você vai ser roubado, né? Hoje, dentro do carro, você tá com o celular, o sujeito vai quebrar o vidro e vai levar dentro do seu carro o celular. Então, é um negócio que você não tá mais seguro em nenhum bairro. É um problema que, tava vendo a notícia hoje cedo, Pinheiros e Itaim Bibi bateram o recorde, né, de roubos. Nunca se você teve tanto roubo como você está tendo agora na Moca, você bateu um número recorde de roubo de carros, né? Então, toda a cidade, e você vai, mesmo nas regiões de periferia, eu tive no Parque de Itaipa, eu tive em Parelheiros, e mesmo nos bairros mais pobres, a preocupação principal também é a segurança pública, né? Também é o sujeito que se sente injustiçado, com razão, de estar num ponto de ônibus e um bandido ir lá e leva o celular que ele está parcelando em 12 vezes. Então, falta inteligência, falta... Eu tive recentemente, na semana passada, em São José dos Campos, para conhecer o Centro de Segurança e Inteligência de lá, que assim, realmente me impressionou, né? Um sistema de inteligência artificial nas câmeras, em que o sujeito fala, olha, foi um cara com a blusa verde, mais ou menos tantos anos, de bicicleta que me roubou. Aí ele coloca lá, cara, Casa Verde, tantos anos de bicicleta. As câmeras da cidade mostram todas as pessoas na cidade com essas características e eles conseguiram diminuir o número de roubos em 80% com essa tecnologia na cidade. Então, isso mostra, afasta aquele falso discurso de que, olha, segurança é só com o governo do estado, a prefeitura não pode fazer nada. Mentira. Primeiro que a cidade de São Paulo tem um contingente já de 6, 7 mil guardas civis metropolitanos. Poderia ter muito mais, na minha avaliação, deveria ter no mínimo 10 mil. E tem uma Secretaria de Segurança Urbana para isso, só que com um orçamento de 1%. Um orçamento de 1% para uma cidade como a cidade de São Paulo é ridículo, principalmente quando você compara com outras cidades do interior que têm investido de 3 a 6% do seu orçamento em segurança pública, que tem priorizado o tema. Que a gente precisa de uma política de tolerância zero, né? Não à toa, nós temos integrantes do MBL agora em El Salvador para ver o que a gente pode trazer para o Brasil e mesmo em âmbito municipal, o que a gente pode fazer na cidade para que o sujeito saiba que se ele roubar, ele vai ser pego, ele vai para cadeia, né? E vai continuar na cadeia. Nesse sentido veio o projeto também que aprovei no ano passado para aumentar a pena de furto, roubo e receptação. E uma outra questão que tem chamado muita atenção na cidade de São Paulo é a questão da saúde, né? Tanto as filas que vem prefeito, vai prefeito, faz mutirão, zera a fila, só que a fila volta a acontecer. Por quê? Você não tem uma mudança na gestão, você não tem uma mudança na estrutura das UBSs que precisam aumentar o seu índice de resolutividade. O problema precisa ser resolvido na UBS. O Dr. Claudio Lotenberg estava me contando que hoje, para você conseguir uma cirurgia para catarata na cidade de São Paulo, você precisa passar antes por 25 consultas. 25 consultas antes de você conseguir uma cirurgia. E muitas vezes são problemas que você poderia resolver com o agente comunitário de saúde. Isso não precisaria nem chegar no médico, porque é diabetes, colesterol, coisa que com acompanhamento nutricional você já conseguiria resolver. E não é resolvido porque a solução é só vou criar mais UBS, vou criar mais UPA, vou criar mais hospital. Se você não muda o modelo de gestão, se você não, por exemplo, né, investe no prontuário eletrônico para todas as UBSs, o sujeito vai pedir mais exame do exame que o sujeito já fez, uma avaliação que outro médico já fez,
fazendo um retrabalho, aumentando a fila de exame de consulta, aumentando a fila de cirurgia eletiva, que também está altíssima na cidade de São Paulo, mais de 300 mil pessoas esperando, porque a estrutura do sistema está errada. Não adianta ficar fazendo mutirão, zerar a fila, depois vem uma nova gestão e constrói a fila tudo de novo, se você não muda a lógica do sistema. Sobre a questão da segurança, né? Eu queria fazer uma pergunta sobre a sua segurança pessoal. O senhor tem uma atuação muito vigorosa de oposição ao atual governo. A gente sabe que os métodos dessa gente não são lá muito republicanos e sem contar que há exemplos assim muito próximos do senhor com relação à questão da segurança, né? Tem uma ativista do MBL que teve a sua casa invadida, foi vítima de violência, não se sabe ainda ao certo se isso tem alguma conotação política, né? Mas há suspeitas em relação a isso. Queria saber o seguinte, ao contrário de muitas autoridades do Supremo ou do Poder Executivo que têm dificuldades de andar num avião, de usar um avião de carreira, pegar um Uber, né? Pegar um táxi, ir no shopping ou no cinema, o senhor enfrenta problemas dessa natureza? Olha, essa é uma das maiores reivindicações da minha mãe, Cláudio. Eu digo, na primeira campanha e na segunda campanha, sempre tive como mote abrir mão de privilégios, né, dar o exemplo. Né? Hoje eu não uso carro com dinheiro público, nem gasolina, nem motorista, ando de Uber, como você acabou de colocar, que tem aí várias autoridades que teriam muitas dificuldades, né, em andar de Uber, eu ando de Uber. Vai que a autoridade pede o Uber, o motorista, é o senhor, não o senhor. Fica aí na estrada. Auxílio moradia não uso apartamento funcional, então eu sempre tive isso como uma bandeira, né? Agora, minha mãe e assim, até vários eleitores têm começado a levantar, cara, acho que segurança você tá demais, né? Acho que você deveria começar a pensar, e eu tenho refletido sobre o assunto, porque de fato o aumento da visibilidade, o aumento da exposição traz riscos, mas por enquanto eu ainda ando sem segurança, sem um carro blindado, nem nada disso. Se precisar comprar um sapato, vai no shopping. Né? E teve até um caso no Ceará de um outro líder, né, do MBL, a gente mostrou isso no Diário do Poder, que depois de questionar o governador, começou a ser ameaçado pelo Comando Vermelho, teve a assessoria ameaçada, isso é muito delicado, né? O Pedro Arthur, no Ceará, realmente sofreu. A gente até entrou em contato lá com a Secretaria de Segurança Pública para garantir, né, uma escolta policial para ele, porque de fato ele foi até uma rádio, né, e denunciou os esquemas do Comando Vermelho na cidade, e o Comando Vermelho foi até a rádio, colocou a arma na cabeça dos jornalistas e obrigou eles a tirarem a entrevista do ar. Foi um negócio assim realmente assustador. E no caso da Amanda, né, primeiro que teve uma irresponsabilidade gigantesca de um jornalista, que foi o Igor Gadelha, que divulgou o endereço dela numa matéria jornalística, e aí vândalos foram lá e picharam, colocaram que ela é fascista, não sei o que e tal. E aí no dia em que ela mora só com a mãe, né, e num dia a mãe dela tava sozinha, no dia justamente da mudança, porque morar numa casa hoje, para qualquer pessoa na cidade de São Paulo já é perigoso morar em casa, uma pessoa politicamente exposta como a Amanda ainda mais. No dia da mudança, invadiram a casa dela, amordaçaram a mãe dela, uma coisa assim, realmente horrorosa, covarde, assim, que fizeram. Então é uma coisa de fato a se pensar, assim, tem tido uma escalada de ameaças e de violência contra integrantes do Movimento Brasil Livre que é assustadora. E até na Cracolândia o senhor foi, gravou um material lá, o Cláudio está falando aqui de Uber, já vi o senhor viajando de ônibus também, mas o senhor se arrisca um pouco mais, o senhor vai lá na Cracolândia gravar conteúdo, né? Não, eu acho que assim, é um dos principais problemas da cidade, eu não posso me furtar e enfrentar. E né? Nesse dia, como é que foi lá a sua experiência? Assim, ainda bem que nós temos ainda a presença da Guarda Civil Metropolitana lá para garantir ainda algum nível de segurança. Agora, não o suficiente para que você tenha, né, para que os moradores, para que os comerciantes possam trabalhar com tranquilidade. A gente teve na semana passada um caso, né, da loja foi invadida, né, completamente saqueada, né, na Cracolândia, e esses episódios têm se repetido. E o pior é que, assim, a gente fala Cracolândia como se fosse uma região específica, mas não é mais, né, o fluxo do tráfico, né, de usuários de drogas
tem se movimentado ali na cidade, tem invadido cada vez mais os comércios ali na Santa Ifigênia, tem saído ali da Praça Princesa Isabel, da Gusmão, da Rio Branco, para ir para outras regiões da cidade. O próprio pessoal da CEAGESP tem se preocupado de haver um novo foco de usuários de crack na região do CEAGESP. Então, esse é um debate muito importante também na cidade de São Paulo. A gente deveria ter alguém com coragem para fazer internação compulsória, para de fato enfrentar, primeiro, dar o respaldo jurídico para os médicos que fazem o laudo, que eles reclamam, eles falam, olha, eu faço um laudo, vem 5 promotores em cima de mim aqui, eu não consigo fazer o meu trabalho, porque qualquer sujeito que eu digo em laudo que ele não tem a capacidade de consentir, que ele não tem a capacidade de tomar as decisões por conta própria, porque o cérebro dele já foi tomado pela droga, eu sou processado por fazer o meu trabalho. Então, primeiro, eu acredito que a prefeitura deveria advogar em juízo e defender os médicos que estão fazendo o seu trabalho, que estão dando o laudo para internação. E segundo, o próprio prefeito não pode ter medo de tomar processo, porque faz parte, ainda mais quando você ocupa um cargo no executivo, você vai tomar os processos, principalmente quando você toma medidas de gestão polêmicas, mas essa possui o respaldo legal. Né? O Ministério Público lá em São Paulo atua sempre para tentar impedir qualquer ação das autoridades, seja da Prefeitura, do Governo do Estado, seja no âmbito de segurança, de saúde pública, né? Tem lá sempre um grupo de promotores do Ministério Público Estadual que luta contra isso, né? Para impedir qualquer tipo de ação de internação compulsória ou de prisão. Eu vi as imagens desse recente ataque a uma loja, né? Eles invadiram e saquearam tudo. As imagens são de uma câmera de segurança, todos vimos, né? E são imagens chocantes, porque assim, mostram uma quantidade de pessoas, de mulambos, né? de zumbis, né? Circulando para lá e para cá, muita gente sentada no chão, na calçada e tal. E de repente forma-se uma aglomeração assim daqueles viciados e eles entram em bloco, né, na loja. O que demonstra, o que para mim ficou claro que é ali alguma espécie de organização criminosa conduzindo aquelas pessoas. Portanto, assim, é claro que além da Guarda Civil, o trabalho da polícia é fundamental. Mas a gente não viu nenhuma coisa nem outra, né, naquelas imagens. Não tem polícia ali. Exato. Primeiro, na minha avaliação, deveria ter uma integração. Como, inclusive, eu citei São José dos Campos, lá há integração entre a Defesa Civil, a Assistência Social, a Saúde, a Polícia Militar, a Polícia Federal. Então, o sistema deles está integrado com o Córtex, que é o sistema do Ministério da Justiça. Eles, inclusive, já apreenderam em São José pessoas perseguidas pela Interpol, que você não conseguia reconhecer, mas com o cercamento de 1.200 câmeras em São José, fazendo a vigia de praticamente toda a cidade e com inteligência artificial, qualquer pessoa que esteja no Banco Nacional de mandado de prisão, ela é pega, é reconhecida e a polícia já faz a abordagem imediatamente. Se não tivesse esse sistema na Cracolândia, acabou o tráfico na Cracolândia, porque o sujeito vai ser imediatamente reconhecido, né? Se tem uma passagem por tráfico, se tem um mandado de prisão expedido, se tem uma ordem judicial contra ele, a gente não precisaria ficar fazendo repetidas operações enxugando gelo, como a gente tem feito agora, porque falta essa integração, falta inteligência, falta aplicação de tecnologia que já existe, que já está sendo implementada ali do lado, no estado de São Paulo, e que poderia ser adotada também na cidade. Falta esse centro de integração, não só em relação à Cracolândia, mas não só em relação ao crime organizado, mas ao crime desorganizado também, né? Os furtos e roubos que a gente vê na cidade também poderiam ser combatidos com essa integração da guarda, que na minha avaliação deveria ser polícia municipal. Inclusive eu apresentei um projeto de lei para dar essa segurança que hoje não tem, né? Hoje a guarda faz sim um papel de polícia, cumpre sim um papel de segurança pública, mas muitas vezes o STJ acaba anulando as abordagens porque diz que a guarda municipal não pode abordar com base na fundada suspeita, né? O que para mim é um absurdo, né? Em muitas cidades a guarda municipal é a principal força de segurança pública, está mais presente até do que as polícias estaduais. Em muitas cidades do Nordeste é o caso. Então, no estado de São Paulo também, no interior de São Paulo também. Então, ela deveria ter esse poder de atuação, porque senão fica de mãos atadas, né? Não, eu abordei o sujeito, ele tá com crack, ele tá com arma, mas tá num lado da apreensão dele, ele vai ser solto porque eu sou guarda municipal. Imagina, isso é frustrante pra todo o contingente, né? Perfeito. Deputado, gostaria de agradecer, a gente já estourou um pouquinho a nossa hora, mas a conversa boa passa rápido, então muito obrigado e espero que volte mais vezes aqui para conversar com a gente. Eu que agradeço, Thiago, Débora, Cláudio. Eu gostaria só, deputado, que assim, com as suas palavras finais fossem no sentido de dizer para nós o que podemos esperar do Congresso Nacional este ano. O que esperar, pelo menos nesse primeiro semestre aí, que é suposto que haverá trabalho duro aí, intenso, né, antes da campanha eleitoral.
Olha, eu diria pouca coisa. Não esperem muito do Congresso Nacional nesse ano, porque assim, já no ano passado já não foi grandes coisas. Nesse ano, que deveria, na minha avaliação, até pelas operações ilegais que foram feitas contra o líder da oposição, começar com uma reação institucional forte contra os abusos do Supremo Tribunal Federal e os abusos do governo federal, deveria começar já com essa reação. Para mim, deveria ser a primeira pauta. Não acho que vai acontecer. Uma coisa que me vem à cabeça agora, tá pronto para pauta, foi aprovado no Senado já e tá pronto para pauta de plenário na Câmara, o fim do foro privilegiado. E uma coisa que não caminha, é uma votação. Eu não tenho a menor dúvida de que colocando em pauta, assim, não é nem por convicção, mas por medo do eleitor, a maior parte dos parlamentares vota para acabar com o foro, assim como votaram no Senado, mesmo com várias resistências que existiam ali, e o que inclusive... Além de ser uma questão de acabar com um privilégio de parlamentares, também hoje será uma questão de acabar com o abuso do Supremo, né? Que hoje tem todos os parlamentares nas mãos, porque justamente é a única instância julgadora desses parlamentares, e aí a ação já começa no Supremo Tribunal Federal, você não tem a quem recorrer, então a decisão você precisa aceitar calado e não há o que se fazer, né? Então isso ajudaria também nesse sentido. Então, infelizmente, Cláudio, geralmente o político tem um discurso de esperança, né? Tem um discurso de perspectiva de futuro. Não é esse o que eu trago hoje. Para mim, esse Congresso tem decepcionado muito, tem se acovardado frente ao Supremo Tribunal Federal, tem se vendido frente ao governo federal e, infelizmente, a gente vê ainda uma grande maioria de parlamentares que se elege apenas levando dinheiro para suas bases eleitorais, mas sem ter nenhum tipo de convicção ideológica, sem ter nenhum tipo de defesa de ideias de fato. Ele vota, como é que o governo vota e quanto o governo está pagando? E aí o sujeito decide o voto dele com base nisso, o que para mim é uma desmoralização completa, uma mesquinharia que é triste a gente ver que boa parte das pessoas que legislam por nós tenham esse perfil. Muito obrigado, deputado. Obrigado.